A lição está discutindo alguns assuntos que têm que ver com palavras que, para o nosso coração, são muito essenciais, né? A questão, quando a gente fala aqui do primeiro item da criação, quando a gente começa a abrir a Bíblia e já vê lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Esse é um ponto que para a gente é interessante, porque você percebe que a Bíblia ela tem alguns elementos importantes. Primeiro, ela assume a existência de Deus, né? Ela não tenta explicar Deus, ela começa no princípio, criou Deus os céus e a terra. E uma outra coisa interessante é que nesse momento aqui, a gente percebe algumas perguntas mais básicas que têm que ver com a essência humana e são respondidas. São aquelas primeiras que vocês viram na projeção que eu havia colocado lá no início, né? Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou? Né? Você começa a perceber que a discussão bíblica ela assume que Deus nos criou e que nós fomos criados num tempo definido. E saber que eu fui criado faz completa diferença em relação a esse processo, né? Saber que eu não sou fruto de um acaso, saber que Deus me criou faz toda a diferença. Eu coloquei aqui para vocês observarem, até pensando no outro aspecto, que é uma dica que a lição dessa semana, a natureza é o segundo livro de Deus, né? E as digitais do Criador estão presentes em todos os momentos. E veja, por exemplo, estou pegando de flores, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Eu peguei aqui, alguns exemplos são aqui do quintal de casa, tá? Eu peguei isso essa semana para vocês observarem. Poderia falar sobre a evolução dessa flor, por exemplo, ou dessa, se é que a gente pode dizer assim. Poderia falar dessa flor aqui, mas eu preferi pegar uma que muitos gostam, que é o girassol, né? Veja, por exemplo, aqui umas etapas do crescimento de um girassol. Veja a beleza disso. Aqui é aquela foto que eu mostrei. Veja agora os detalhes do centro. Você começa a observar algumas questões. Eu peguei um único exemplo, o exemplo de um girassol, né? Há tantas coisas envolvidas num contexto de criação como esse, que não dá para a gente assumir outra coisa que não seja os aspectos que tem que ver com a criação. E aí uma outra questão que eu pontuei também aqui, para a gente poder iniciar nossa discussão aqui, tem alguns estudos, né, discutindo isso, algumas pessoas, mas eu peguei uma reportagem aqui que eu acho que é mais fácil a gente visualizar. Né? Hoje é uma discussão entre o meio religioso tentando mostrar alguma compatibilidade entre aquilo que a ciência afirma, aquilo que a evolução afirma e aquilo que a Bíblia afirma. Né? E essa é uma questão que eu estou apontando aqui porque me parece muito importante. É preocupante quando as pessoas, ou mesmo as religiões, tentam compatibilizar coisas que não são compatíveis. Tem que estar muito claro para a gente aqui que o relato da criação é incompatível com a evolução. Não tem como a gente compatibilizar essas duas coisas, né? Há questões aqui, a gente vai ver aqui nos próximos passos, que não permitem a gente criar qualquer vinculação entre as questões que envolvem uma evolução e as questões que envolvem a criação. Eu peguei o exemplo aqui que envolve a questão papal, mas há algumas religiões procurando criar compatibilidades entre essas duas coisas, né? E esse é um perigo enquanto pessoas que creem na Bíblia, porque tentar harmonizar as duas coisas, a gente vai perceber aqui, gera uma série de outros problemas. Então, esse é um ponto que eu queria mencionar para vocês também. E aqui a lição ela aborda isso na segunda-feira, por exemplo, a questão de Jesus como criador dos céus e da terra. Né? Ele foi o agente da criação. E aí não admira muito que, quando a gente pega a história da redenção e um pouco antes a queda, né, do homem, o ciúme que Satanás tem de Jesus em função do contexto dele estar participando da criação, né? E aí eu peguei aqui uns textos bíblicos que nós temos para poder discutir essa questão de Jesus como sendo parte da criação, ou como sendo parte de alguém que participou com a criação, digo melhor, né? Eu peguei aqui João 1, né? E aí nós temos alguns versos aqui. O primeiro deles, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? A lição, inclusive, começa com esse texto básico. Um outro aqui, seguindo ele, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Né? Esse é um outro ponto que nós temos aqui, dessa relevância lá do Novo Testamento afirmando sobre a criação também. Nele estava a vida era a luz dos homens. Em seguida, verso 10, né? Ela fala que o mundo foi feito por intermédio dele. E o verso 11, veio para os que eram seus e os seus não receberam, não reconheceram. Esse é um ponto que eu julgo de grande relevância. Eu queria me deter um pouquinho nesse ponto. Você percebe nas manchetes, na mídia, no contexto atual que nós temos vivenciado
em termos de informação, um ataque muito grande ao relato da criação. Você pega algumas discussões sobre o dia da criação como não sendo literal, esse é um aspecto perigoso também, né? Alguns mencionam que é uma metáfora, que é uma parábola, alguns chegam ao extremo de dizer que é um mito, né? Alguns dizem que é profético, né? E aí também não faz sentido, porque se fosse profético seria um dia igual a 1000 anos, e a gente tem na contraposição à evolução dizendo que foram períodos de milhões e milhões de anos, né? Na contrapartida do relato da criação, nós temos uma outra vertente, que ela é recente, né, se a gente for pensar em termos de história da Terra, que é a ideia da teoria da evolução, né, com longos períodos de anos, tentando explicar o desenvolvimento da Terra. E aí eu mencionei para vocês a questão de que não tem como a gente compatibilizar essas duas coisas, né? Quando a gente pega ali a criação, o primeiro trecho da Bíblia, a gente percebe que não há espaço para outra coisa que não seja a literalidade da criação. Você pegar, inclusive, no contexto original, aquela palavra que é usada, que é ion, né, que tem que ver com dia, é usada com a intenção de literalidade. Quando a gente pega, inclusive, autores que discutem esses aspectos que têm que ver com a essência, né, eles admitem que a intenção do autor foi retratar dias literais quando se fala dos aspectos que têm que ver com a criação, né? Quando a gente pega Deus admitindo os dias da criação, e ele fala a cada dia, né? E houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e manhã o segundo dia. E isso acontece todos os dias, num lembrete inequívoco de que houve um período de tarde e noite, né? De dia claro, de parte clara a parte escura, ou seja, um período de 24 horas. Então, esse aspecto é importante na nossa leitura aqui, porque isso começa a perceber que é incompatível com algumas falas que a gente percebe ao longo aí das tentativas de destruir o relato bíblico. Uma outra coisa que aparece também aqui, quando a gente observa, é essa ideia da sequência, a ideia de consecutivo, ininterrupto, né? Quando a gente assume que a evolução, por exemplo, faria algum sentido, e isso alguns assumem, eu teria que admitir que houve uma criação em etapas que duraram milhões e milhões de anos, né? E isso perde sentido numa série de questões que a gente está discutindo aqui. Um outro ponto que eu queria mencionar aqui em relação à criação, né, o próprio Deus assume a criação como sendo literal. Quando a gente pega lá o dedo de Deus escrevendo o quarto mandamento, que está em 2 locais, pelo menos, da Bíblia, né, em Êxodo 20, de 8 a 11, Deuteronômio 5, de 12 a 15, há uma repetição, e ali ele fala de lembrar do dia do sábado, que é o 7º dia, né, fala do fundamento como um dia literal, o 7º dia, portanto, numa sequência. Uma outra coisa que a gente pode colocar aqui, tentando discutir a questão da criação, pense que Deus criou as plantas no 3º dia, né? E os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas no 4º dia, né? Como é que funciona esse aspecto do ponto de vista da fotossíntese, por exemplo? Não seria possível, né? Ou se a gente pensar na criação dos animais no 5º dia, né? E admitir que abelhas e coisas e animais do tipo também foram criaturas de Deus, como é que funciona a questão da polinização, né? Como é que as plantas teriam aí crescimento e reprodução a partir disso, se a gente não tem esse processo acontecendo simultaneamente? Imagine que as plantas no 3º dia, depois de milhões e milhões de anos, houve a criação do Sol, luas e estrelas, né? E como é que isso iria ser possível? Então, a gente tem uma série de questões que não são explicadas pelos aspectos relacionados com a evolução. Uma outra questão, camada de erosão da Terra, pensando no dilúvio, uma outra questão que não se explica. Então, Deus faz questão, né, no seu relato, de erradicar qualquer possibilidade de ter dúvidas em relação a ser literal ou não o relato que foi colocado na criação. Esse é um aspecto bem importante. Uma outra questão que aparece aqui na nossa discussão tem que ver com o sábado na vinculação como o 7º dia da criação, né? Esse é um outro ponto que aparece aqui mais de uma vez, e a gente está observando isso nos fortes ataques que a sociedade como um todo, diria assim, alguns grupos especialmente, algumas comunidades religiosas, que procuram vincular esse processo da criação como não sendo literal, né? Por exemplo, se observar em termos históricos, a França foi uma das que mais fez isso, né? A França, lá em 1792, por aí, ela estipulou o dia como sendo de 10 dias, né? Isso durou um tempo, depois eles tiveram que, em 1805, na verdade, tiveram que fazer um ajuste, e depois, em 1930, tentaram de novo fazer uma evolução em relação ao calendário de 10 dias para uma semana de 5 dias, né? Isso durou uns 10 anos e não funcionou, e voltou-se ao calendário que nós conhecemos hoje, que é o gregoriano, que tem 7 dias, né?
Então, você percebe que ao longo da história o calendário permanece e as tentativas que foram feitas de mudar essa sequência literal de 7 dias, até em termos de semana, ela não deu muito certo. Uma outra discussão que acontece, a lição reforça um pouquinho o nosso estudo, é essa pressão que o aquecimento global, as questões que envolvem mercado, né, uma pressão por um dia de descanso. A gente tem algumas falas religiosas, né, uma delas pública é a do Papa mencionando, inclusive, o sábado como sendo um dia dos judeus, né? Então, aí a gente percebe uma afirmativa com algum grau de dificuldade de se basear na Bíblia, porque a criação ela aconteceu muito antes dos judeus, e o relato dos mandamentos, né? Há uma série de relatos que são anteriores aos judeus e que deixam claro ali o sábado como um dia de descanso. Então, esse é um aspecto muito, muito importante para o nosso reforço também aqui, pensando na relação do sábado com a criação. Uma outra coisa que a gente pode observar aqui, nessa discussão, ainda falando da parte de segunda-feira, um pouquinho de domingo também, é quando a gente pega a pergunta 4 do nosso estudo. Né? A gente percebe ali que Gênesis 2, quando a gente está observando esse item, tem que ver a semana não termina no sexto dia, a semana termina no sétimo dia com a criação do sábado, e no momento posterior ali, Deus abençoando, santificando e descansando, dando um exemplo para a gente em relação ao sábado. Esse é um ponto importante. Se a gente avança ali no que eu já mencionei para vocês, o aspecto de que Deus mesmo escreveu com o próprio dedo os mandamentos, ele reforça a questão do sábado também. Lá em Marcos, né, os evangelhos como um todo, mas Marcos 2:27 especialmente, faz uma menção também, Jesus fala que é Senhor do sábado, né, uma alusão direta à criação, ele criou o sábado. Né? Então, esse é um aspecto importante que a gente pode mencionar ali, quando ele tenta resgatar esse sentido do sábado, que é muito importante também. Um outro ponto que a gente pode discutir aqui, falando da criação, quando a gente volta para a história final do mundo, né? E Apocalipse 14:7 fala sobre isso, sobre a mensagem angélica, uma das 3 mensagens, em que a gente fala, adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas, uma alusão, inclusive, ao dilúvio também, né? Então, esse é um ponto importante, que você pega o aspecto bíblico, ele traça uma série de elementos que tem que ver com a criação e que não dá margem para que a gente pense diferente. Eu pontuei para vocês isso na última vez que a gente conversou aqui, mas eu vou reforçar aqui, quando a gente tem a discussão envolvendo ciência e religião. Né? Eu pontuei naquela ocasião para vocês que tem alguns materiais de algumas religiões, uma delas é a católica, né? Essa aqui que eu mencionei do Monsenhor Emílio José Salim, e lá tem uma fala que eu acho interessante, vocês já conhecem também, mas de uma menção clara de que não existe nenhum lugar da Bíblia que consta alguma informação sobre a alteração do sábado para o domingo. Né? A igreja responsável por mudar esse processo de não assumir mais o sábado como dia de descanso, mas sim o domingo, é clara em assumir que foi um ajuste que não tem fundamento bíblico, mas sim baseado na sua própria autoridade de fazer essa mudança. Então, esse é um ponto interessante. É uma outra questão que aparece aqui, e quando a gente vê algumas religiões tentando justificar o aspecto do sábado por outros caminhos, né, de que ele foi abolido e coisa assim, e aí esse próprio texto aqui, ele diz que não tem nenhum argumento para se descartar o sábado, exceto a crença de que a Igreja Católica tem esse poder, ou seja, tem essa autoridade, o que não é bíblico, mas é a ideia da autoridade da própria Igreja. Então, quem não acredita nesse formato de 7 dias, ou não acredita no sábado como dia de descanso idealizado por Deus, tem algumas dificuldades, né? E o próprio Jesus, em uma série de momentos, quando a gente pega os evangelhos, a gente percebe ali ele resgatando o sentido do sábado através das curas, né? Quantas coisas ele fez questão de fazer no sábado, mostrando que o sentido do sábado estava sendo distanciado daquilo que era ideal de Deus, e ele tenta resgatar esse sentido. E a gente percebe também na história do grande conflito que vai ser decisivo no final da história deste mundo a questão também de adorar aquele que fez o sol, o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Ou seja, eu estou remontando a criação, ao Deus como Criador. E o sábado, o mandamento que fala sobre o sábado, é bem um recorte indicando a assinatura de Deus no universo. Né? Ele foi o Criador, ele criou num tempo específico, num intervalo específico, ele fez uma criação que é literal. Então, esse é um ponto importante que a gente pode aqui fazer menção. Uma outra coisa que a lição discute com alguma profundidade também tem que ver com o casamento, né? Foi outra instituição criada por Deus ali, muito próxima do sábado, e que também a gente tem percebido ao longo dos anos como sendo testemunha de uma série de ataques, né? Se você pensar, e eu acho que todos nós que estamos aqui vivemos
mais que isso, né? O quanto, de uns 10 a 15 anos para cá, os ataques têm sido diretos em relação ao casamento, né? Como sendo família, homem e mulher, digo. Esse é um assunto sensível, né? Mas o ideal de Deus é muito claro, quando você pega o aspecto bíblico, né? E eu vou mencionar aqui, inclusive, com algumas passagens que a gente discutiu essa semana. Primeiro, quando a gente pega lá no comecinho, né? Quando Deus está pensando na criação, ele fala, façamos o homem à nossa imagem, né? E aí, em seguida, Deus fala, criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Em seguida, por isso deixa o homem, o seu pai, a sua mãe, se une à sua mulher e se tornam uma só carne, né? Poderia pegar um outro texto aqui, também de Gênesis, que fala que Deus abençoou o casal, né? E de sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, você percebe aqui uma série de questões que deixa claro o ideal de Deus para a família humana. Aqui é importante deixar bem claro que nós não estamos discutindo a ideia do que é ou do que não é, mas do que a Bíblia diz sobre, né? O aspecto do ponto de vista da palavra de Deus. Do ponto de vista bíblico, o casamento é uma instituição santa criada no ato da criação, né, em que Deus fez o primeiro casamento e especificou as regras do que seria a família, né? E esse é um aspecto importante aqui. E a gente não tem tanto tempo para discutir agora, até para não avançar muito mais, mas eu, que estou há alguns anos na docência, vivendo ali com um grupo que sai da adolescência e está começando a faculdade, né? E a gente percebe o quanto é sensível esse assunto no meio da juventude, né? Pegando especificamente essa questão aqui, quando a gente não admite o aspecto do homem e mulher, né? E vai para caminhos que não seja a questão do heterossexual. Quantas vezes eu me deparei com alunos, né, com dificuldades, com problemas, muitos deles têm dilemas sem tamanho em relação a como viver num contexto em que ele assume outra coisa que não seja o aspecto do homem e da mulher. Eu trouxe, inclusive, uma reportagem para vocês verem como esse dilema ele tem dimensões aprofundadas. Galileu, a revista, ela trouxe, não faz muito tempo, uma pesquisa dizendo que os jovens, como um todo, que assumem a homossexualidade têm 5 vezes mais tendência ao suicídio do que as demais pessoas. Percebam, eles têm 500% mais chances de se suicidarem do que uma pessoa que seja heterossexual. E alguns argumentam que esse contexto em que a gente vive, que a sociedade reprime a pessoa que faz uma escolha diferente, né? A gente fala, é por isso que ele se suicida, ele não aguenta a pressão. E esse estudo ele mostra que não é bem assim também, né? É verdade que a pressão social da rejeição de uma pessoa que faz uma opção sexual diferente, ela impacta, e o estudo diz isso, né? Impacta em 25% ali. Ou seja, se a gente assumir que a sociedade pare de reprimir as escolhas sexuais, né, que acontecem em algumas sociedades, esse percentual cai em 25%. Ou seja, ao invés de ter 5 vezes mais pessoas homossexuais indo para o suicídio em relação aos outros que não têm essa escolha, cai para 4 vezes. Então, a gente percebe que, independente da pressão social, há uma situação que é importante da gente pontuar aqui. E eu queria mencionar para vocês isso em função de que a gente está vivendo um contexto, e eu falo porque eu sou professor e eu estou nessa linha de frente o tempo todo, né? Mas é importante que você observe isso, né? Eu até queria que você tivesse atenção nesse momento para o seguinte sentido. Deus criou a máquina humana. Deus tem um projeto para essa máquina. Deus tem um formato idealizado para esse processo humano. E quando a gente tenta fazer algo diferente, dá problema. É quase colocar diesel num carro movido a álcool, né? Alguma coisa vai estar por trás acontecendo. O chipset de funcionamento do ser humano entra em colapso, né? E quando a gente pensa na ligação com a evolução, não está ajudando em nada, né? Uma vida superior através disso não está acontecendo, né? Pelo contrário, a gente percebe tendências de colapso, de morte, de dificuldades. Então, eu quis mostrar um exemplo aqui, sem nenhuma demagogia, até porque a gente precisa estar muito ciente de que todo ser humano precisa de Deus. Eu tenho uma série de alunos, já tive, né? Agora eu não estou tanto mais na sala presencial, mas quando eu estava até o ano passado, alunos com dificuldades sérias, alunos que são muito amigos meus, inclusive, né? A gente precisa de amar a pessoa, precisa de dar todo o respeito, o apoio, é uma escolha que ela fez, mas é importante que a gente entenda as consequências naturais de escolhas que são incompatíveis com o projeto humano, né? O que Deus idealizou para a gente. Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir, por mais que a gente tenha medo de discutir em muitas situações, uma vez que
a sociedade está começando a criar esse impacto, né, de que a gente não deve falar sobre isso. Então, esse é um ponto importante para a gente poder levar em consideração também aqui. Uma outra questão que eu queria pontuar com vocês, quando a gente fala do ponto de vista da criação, é uma sequência de elementos aqui que, se a gente não trabalhar bem elas, a gente tem uma dificuldade grande com algumas coisas. Eu pontuei para vocês aqui, a Ellen White, ela tem um texto bem interessante sobre isso, lá em Patriarcas e Profetas, na página 47, quando ela sintetiza o relato da criação, né? Ela fala o seguinte: ó, agora a criação estava completa. O Éden florescia sobre a terra. Adão e Eva tinham acesso à livre árvore da vida. Nenhuma mancha de pecado ou sombra de morte desfigurava essa linda criação, né? Então, ela cita de um momento em que tudo era perfeito. E você percebe que é uma ligação muito interessante e ininterrupta entre esses processos. Quando você observa a criação, né, perfeita, que ela acaba de mencionar nesse texto que eu coloquei para vocês aqui, e em seguida um processo de queda em que acontece, Romanos 5, ele é muito claro a afirmar quando menciona que é por um só homem que entrou o pecado no mundo e, portanto, depois disso a morte passou para todas as pessoas, né? Então, houve um processo em que aconteceu uma queda humana, né? Num próximo momento, há uma promessa, lá em Gênesis 3,15, inclusive, de um Messias prometido que viria, e a consequência da vinda do Messias seria a redenção da raça humana. Então, esse é um ponto importante também que a gente tem aqui. Ou seja, você percebe um histórico de uma criação que é perfeita, de uma queda que acontece em seguida, de um Messias que é prometido e de uma redenção que vem a partir desse processo de Jesus aceitar vir morrer no nosso lugar. E ele vem no resgate do ser humano, para dar as condições que nós precisamos para ter um retorno ao original de Deus. Então, percebe, esse é um ponto que a gente tem muito claro na mente, mas que, se a gente assumir alguns elementos que envolvem a evolução, nós temos problemas. Se você pensar que a perspectiva evolucionista diz que a vida surgiu há milhões e milhões de anos, portanto, a humanidade ela acontece num processo evolutivo, a morte já estava presente antes da humanidade. Percebe o perigo que nós temos aqui? Se eu assumo que a morte acontece antes da humanidade, num processo evolutivo, inclusive tentativa e erro, as implicações sobre a origem do pecado, por exemplo, a morte de Cristo como substituto em nosso lugar, o plano da redenção, ele cai por terra. Se a morte não está relacionada ao pecado e se o salário do pecado não é a morte, então perde-se sentido a ideia de que Jesus morreu por nossos pecados. Está percebendo o quanto é complicado assumir, como muitos cristãos o têm feito, de que a criação, o relato bíblico é compatível com a evolução? Se a gente assume essa crença no aspecto da evolução, a gente destrói a nossa essência, o fundamento do cristianismo se perde. Então é importante que a gente tenha muito em mente essa questão das artimanhas do inimigo e manter muito claro um apego à verdade, porque se eu começo a achar que as duas coisas são compatíveis, a gente começa a assumir que Deus deu corda no mundo, no sentido de que ele programou a evolução ao longo do tempo, e isso não tem nada a ver com o caráter de Deus, né? E com o relato que ele próprio fez em sua palavra de que a criação seria literal e seria num processo de 7 dias, né? A verdade, amigos, é que a criação, nesse contexto que nós acreditamos, ela tem um fundamento bem sólido. E quando a gente começa a pensar no oposto a isso, que é a evolução, ela não tem resposta para um monte de coisa, né? Pega, por exemplo, um aspecto que está crescendo muito no nosso meio atualmente, que é o design inteligente, né? A crença de muitas pessoas, inclusive pessoas que são ateus, de que tem que ter alguma coisa por trás da criação. Há uma lógica, há uma complexidade que é irredutível e que não é possível que isso não tenha vindo de alguma coisa, de um ser superior. Você percebe nesse processo uma série de elos perdidos que a gente não consegue mensurar naquilo que nós chamamos de teoria da evolução. Elementos básicos como a precisão entre a Terra e o Sol, por exemplo, a gente não consegue, de outra forma, entender como acontece isso, como é que esse processo veio acontecer numa explosão ou coisa do tipo. A liberdade humana de escolha, a liberdade humana de criar, a condição humana de raciocinar, são coisas que a evolução não consegue explicar. Portanto, quando a gente pega esse contexto que nós estamos discutindo aqui, e a lição ela dá esse fechamento no nosso estudo, né, de que é bem mais fácil acreditar na história de um Criador que nos criou à sua imagem e semelhança do que uma crença de qualquer outra coisa, né? E uma outra questão que a gente precisa levar em consideração aqui é que essa criação que nós estamos discutindo aqui na lição, de que Deus criou o ser humano, né?
ela só faz sentido no aspecto de pensar numa segunda vinda de um mundo pós-pecado se a gente crê nela. Como é que eu vou acreditar numa recriação a partir da volta de Jesus se eu não creio que ele foi o Criador, percebe? Se eu não assumir que Jesus foi o Criador, eu não tenho como assumir que ele vai recriar. Então, esse é um aspecto que tem que ver com a essência do que nós estamos discutindo aqui. Esse processo que está em xeque hoje por muitas pessoas, né? Tem gente discutindo elementos como se a Terra deveria ser plana ou não. Muita não, ela não é literal. E nós estamos aqui numa fase sendo bombardeada. E eu falo nós porque muitos dos nossos jovens estão sendo bombardeados em relação à própria faculdade, né? Eu posso falar disso porque eu saí recentemente de um processo de muitos anos de estudos, né? Desde o ensino básico, depois graduação, pós, mestrado, doutorado, e você percebe numa série de momentos uma tendência natural das pessoas em achar que não tem como ser cientista, não tem como você soluções relevantes se você não crê em teorias como evolução, percebe? Está muito claro na mente que a ciência tem sua relevância, a gente pode observar isso ao longo da história, mas ela é mutável e tem uma série de falhas e não explica muita coisa. Até no contexto nosso da pandemia que a gente está vivendo atualmente, a gente pode observar que a gente não tem explicações para uma série de questões. Quantas pessoas foram infectadas, quantos mais vão morrer, que de lá, quando a gente discute a essência humana, da onde nós viemos, para onde nós vamos, né? Esse tipo de afirmação que angustia o ser humano e que muita gente não tem resposta porque não conhece os aspectos que nós conhecemos, né? E também aí é um grande convite a expor as pessoas que precisam sobre esse tema que é fundamental. A Bíblia oferece de cara, quando você abre as primeiras páginas, explicações para tudo isso, né? De onde eu vim, quem me criou, para onde que eu vou. Luiz, pode falar. Posso falar? Claro, fica à vontade. Todos, parabéns aí mais uma vez para a classe. Eu encontrei no Espírito Profecia um relato que pode dar um pouco, é um relato curto e pequeno, que a irmã White fala do primeiro versículo, e eu vou ler rapidamente aqui para você, é um relato simples. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, que é lá onde está no começo. Agora, olha só o que ela fala sobre esse texto. Quando Adão e Eva, no Éden, perderam as vestes de santidade, que era a luz que tinha em volta deles, né? Perderam a luz que iluminava a natureza. O que eu quero ressaltar, a luz que iluminava a natureza. E olha o que ela diz: não mais o podiam compreender devidamente, mas para os que recebem a luz da vida de Cristo, a natureza de novo se ilumina. A luz que brilha da cruz, podemos interpretar devidamente os ensinamentos da natureza. Então, aquela luz que o Senhor deu no primeiro dia, haja luz, era uma coisa que tinha a ver com a vida que é de Cristo, que também era a vida que iluminar, era a vida da natureza, a vida de Adão, e que Adão perdera ali, que tem a ver com a vida, com a morte. Ele perdeu, e perdeu a sensibilidade. Eu não sei como é que era. Como é que era isso? Talvez ele focasse numa planta, igual você focou no girassol aí, e aquilo se apresentava à mente dele, de alguma maneira. Então, essa maneira de você ver, agora ficou, você não sabe explicar. A ciência tenta. E Satanás pegou isso, como fazia parte da morte, né? A primeira coisa que Adão perdeu foi a sua roupagem, foi a sua luz. Essa parte faz parte da vida que ele perderia, né? Então, Satanás pega isso e faz as suas deturpações. Porque e o que é a mensagem diz? Por isso que tem lá a criação, a queda e Cristo. Na lição foi muito bem, claro, ela não ressalta essa parte, mas eu procurando, nele estava a vida no irmão Adi, isso está em Testemunho para a Igreja, volume 8, página dos 325. Esse texto é um texto belíssimo,
que mostra isso. Nós perdemos a sensibilidade e só achamos essa sensibilidade de novo através da palavra de Deus e através da cruz. Quando a gente tem intimidade, a gente pega não a ciência para interpretar a Bíblia, mas a Bíblia para interpretar a ciência. E tem tudo a ver com a morte, como a gente perdeu na restauração, né? À medida que a gente vai se chegando a Cristo, se entregando a Ele e lendo a sua palavra, a luz vai voltando, claro. Talvez não, nós só vamos ter essa luz de novo lá no céu, com certeza, essa clara evidência, né? Talvez, como foi dado a Salomão, Salomão olhava para tudo e definia, interpretava, né? Então, é isso que eu queria contribuir com você. Está muito boa a explanação. Obrigado, Luiz Henrique. E o que você falou é bem interessante, né? Você pensar que o ser humano vivia 900 e tantos anos, né, no início da criação humana, né, num projeto que Deus teve que interromper o acesso à árvore da vida, e olha quanto tempo se levou para a raça humana definhar ao ponto de viver 90 anos, 100 anos com enfado e cansaço, né, como o próprio relato bíblico já menciona. Mas fica pensando aí a capacidade que Adão tinha de enxergar, né, a visão dele. E, salvo engano, tem um relato de Ellen White que menciona que ele conseguia enxergar a própria seiva a subir pela planta, né? Então, assim, essa capacidade de... Estou citando a visão, mas de uma série de outras coisas nós perdemos ao longo do tempo, né? Isso é consequência do pecado definhando a raça humana ao longo do tempo. Um processo totalmente invertido da evolução, percebe? Uma criação perfeita que está decaindo ao longo do tempo, em tamanho, em inteligência, em estatura. A gente fala a tecnologia está... A verdade, a tecnologia está como nunca houve. A gente não tem esse laço de antes do dilúvio, mas como nunca houve nesse conhecimento mais recente. Mas a consequência disso não está fazendo a gente viver com mais qualidade de vida, né? Viver mais não é viver melhor. Então, e outra questão que eu queria pontuar aqui para a gente já caminhar para o nosso encerramento, nós temos privilégios interessantes em viver deste lado do mundo, deste lado do mundo, mas dos momentos que a gente vive, né? Imagine você vivendo em 1500 anos antes de Cristo, ou agora, né? Ou de repente, século 17, 18, temos privilégios incríveis em relação à informação. A Josélia quer falar. A Josélia. Ok. Pode falar, Josélia, então. Eu não sei por que a gente não está conseguindo aqui, a nossa câmera não estamos nos acertando com a câmera hoje, mas está muito bom ouvir a lição, e aí eu lembrei, você falando sobre Adão, a capacidade dele de observar a natureza e ver as coisas que hoje a gente não tem mais, perdemos essa capacidade, né? Precisamos da ciência para nos ajudar, tal, aí, em algumas coisas, mas eu estava lendo a história da redenção ontem, antes de dormir, e, nossa, me emocionei quando li sobre a queda, que ao Adão contar, porque ele conheceu 9 gerações após ele, né? E quando ele contava todas as vezes a história do que tinha acontecido e da sua desobediência, da sua queda, ele era muitas vezes execrado, ele era amaldiçoado por netos, bisnetos, tataranetos, pela situação de dor, tristeza e morte que ele levou à humanidade. A senhora White fala que ele viveu uma existência de tristeza, mesmo sendo ainda no começo do tempo e do mundo, eles ainda sendo fortes, bonitos, mas a sua tristeza profunda de encarar os seus descendentes acusando ele, e alguns, inclusive, amaldiçoando Deus pela desobediência dele. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, que situação ter que lidar com uma coisa dessas, e ouvir dos próprios descendentes, né? Foi você quem nos trouxe para essa condição de coisas, para essa situação de coisas. É um relato emocionante, eu recomendo ler História da Redenção, os primeiros capítulos. Obrigado, José. Essa briga com a câmera não está só sua, não, viu? Tivemos algumas inconsistências, mas... Alguém estava falando? Ok. Eu acho que esse ponto é importante, José, porque quando a gente pega o contexto
do processo pós-queda, né? Quando Adão ali está contemplando, eu acho que a culpa que ele teve, né? É verdade que Deus concedeu o perdão, mas a culpa que ele conviveu ao ver, ele não foi igual a gente que nasceu no pecado, ele viu as diferenças, ele viu a primeira folha caindo, ele viu a primeira morte de um filho, ele viu uma série de questões de definhando, e se ele, de repente, vai que ele tivesse uma memória de esquecimento, né, que Deus começou a conceder para o ser humano, mas ele podia olhar para o Jardim do Éden, que ainda estava aqui, e poder contar para os filhos de uma redenção desejada, né, mostrando um parâmetro do que era a criação e do que veio a ser. Então, esses são os aspectos que são fundamentais para a gente refletir, né? E quando a gente pega aqui, eu falei do privilégio que a gente está tendo de nascer desse lado do tempo, né? É um privilégio solene saber que a gente pode ser a última geração sobre a Terra, em função de uma série de questões. Mas também é um desafio, porque você pegar essa discussão sobre a evolução, né? Essa discussão sobre foi Deus mesmo que criou, é uma coisa que não é antiga, assim, né? Ela data do século XIX. Antes disso, em muitas circunstâncias, não havia discussão sobre questões que envolviam isso, né? Havia, por parte das religiões cristãs, um assumir pleno de que Deus criou, né? E aí veio a teoria da evolução, que alguns chamam de teoria, na verdade, né? Mas há questionamentos, e ela tenta desconstruir isso. E a gente vive no momento, quando fala solene, até porque nós estamos sendo formatados a crer em coisas que são incompatíveis, né? Então, o grande desafio que a gente tem nesse momento, e ao mesmo tempo um privilégio, é de olhar para o assim diz o Senhor, né? Olhar para o que a Bíblia diz a respeito disso e calibrar a nossa crença, compreensão, forma de ver o mundo a partir do que Deus disse, né? Porque se eu olho para a ciência ou outra coisa para calibrar isso, eu já me deparo com um problema. A própria ciência assume que não é perfeita e que acerta errando, né? Assim como a gente também. Então, eu preciso ter alguma coisa que seja mais sólida, né? E ao invés de... Edilei, eu preciso aceitar. Eu vou te interromper só um pouquinho, só para lembrar a gente uma frasezinha. A primeira pessoa, a primeira personalidade que perguntou assim, olha, mas foi isso mesmo que Deus disse? Ih, quando começa com essa frasezinha colocando em dúvida aí, e a gente está começando a ouvir isso, inclusive de líderes religiosos. Olha, mas será que foi isso mesmo que Deus quis dizer na Bíblia? Quando começa assim, pode saber, é ruína. É colocar no caminho da perdição mesmo, né? Satanás usou essa primeira frase para Eva. Ah, mas foi isso mesmo que Deus disse? Muito bem colocado, José. Essa frase é antiga e conhecida, né? E a nossa lição tem essa discussão hoje, e a gente vai avançar isso no próximo sábado, que é justamente relembrar os fundamentos. Gente, se a gente tira o livro de Gênesis da Bíblia, a gente começa a destruir a essência, porque é ali que estão as coisas, né? O Pentateuco como todo, mas a Gênesis, se eu desconstruo dizendo assim, não foi bem assim, eu perco a essência. E outra, a gente percebe um encadeamento bíblico, hein? Desde a criação, como eu mencionei, a queda, depois o Messias e a redenção, e há em toda a Bíblia momentos em que você percebe Jesus fazendo isso, os discípulos, os profetas, né? Assumindo a eu novamente fui excluído e voltei sem querer, não sei qual foi aí, eu não encostei em nada. Estamos tendo algumas inconsistências aqui. Mas eu não sei se vocês ouviram a última parte que eu falei, mas é justamente isso. Nós precisamos ter muito claro na nossa mente aquilo que Deus revelou, né? Nos voltar aos fundamentos de fato. E é isso que vai fazer a diferença quando você for questionado por alguém especificamente ou pelas próprias divulgações que a gente percebe por aí, se você vai esmorecer na fé e deixar que aquilo que parece ser a maioria te convencer, ou você vai se apegar àquilo que é o fundamento bíblico para a fé, que é seguro e imutável, né? Essa é a decisão que temos que tomar todos os dias, né? E isso impacta a educação dos filhos, isso impacta as próximas gerações, né?
Nós vivemos dilemas grandes em relação a coisas que, para a gente, a nossa geração, fala assim, quando nós nascemos e crescemos, não tínhamos problema. Quando eu estou falando do sábado, a gente aumentou os problemas. Quando eu falo do casamento e da questão das escolhas sexuais, isso são coisas que nós não tínhamos nesse volume de decisão como acontece hoje, percebe? Então, e também a sensibilidade de lidar com esses temas sem ofender, né? A ideia do amar o ser humano, mas deixar muito claro a percepção do que Deus diz. Então, meu convite para vocês hoje, para a próxima semana, enquanto a gente avança nesse estudo, é uma sensibilidade restaurada pelo Espírito Santo, né? É uma permissão para que Deus coloque no ser humano, e nós especialmente, né, a verdadeira compreensão das coisas. Salomão pediu para Deus sabedoria e Deus concedeu para ele, né? O mesmo Espírito Santo que iluminou os escritores bíblicos para o que nós temos hoje, é o mesmo Espírito Santo que pode nos ajudar a entender a Bíblia. E é o mesmo Espírito Santo que jamais vai contradizer a Bíblia, né? Porque as coisas às vezes pioram quando vem algumas correntes aí teológicas dizendo que o Espírito Santo deu uma nova iluminação que mudou as coisas, percebe? E agora não é mais assim. Então nós temos que tomar cuidado, porque é um momento em que, se a gente não cuidar, até os próprios escolhidos, como diz a Bíblia, vamos cair em dificuldades, né? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para que a gente possa, de fato, firmar os fundamentos da nossa fé naquilo que nós acreditamos como sendo a palavra de Deus, e que Deus nos ajude a cada dia a viver esses princípios, né? Porque é muito mais fácil decidir quando você vive os princípios. A dubiedade entre acreditar numa coisa e viver outra é muito perigosa e muito destruidora para o cristianismo também. Então, a coerência cristã, ela fala muito alto para as pessoas de um mundo que carece de nortes, que carece de valores, que carece de princípios sólidos, né? E nós podemos, com toda humildade, ser esses princípios, ser esse norte para muita gente, né? Então, que Deus nos ajude a cada dia ter essa percepção e, mais que isso, viver aquilo que nós acreditamos.